Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Avisa, ô Emily, a galera aí, manda mensagem, porque meu celular tá aqui já no tripé, não consigo mandar mensagem pra galera aí não. Esperar um pouquinho mais. Chama a mulherada lá, Emily! Oi, Karina! Quem mais chegou aí? Vai dando oizinho aí pra mim, pra eu saber. A Karina Cruz, que tá aqui com a gente, ó. Karina que cuida das minhas unhas. Ó, que belíssimas. Quem é de Cuiabá aí, ó, anota esse nome. Esperar só mais um pouquinho. Ver se mais alguém aparece. Oi, Maria Fernanda, tudo bem? Vou tentar acenar aqui pra vocês. Deixa eu acenar. Estamos quase. Obrigada, Maria Fernanda. Emily, cadê as meninas? Cadê Simone? Cadê Miriam que falou que vinha? Tava lá tudo me perguntando. Agora tá aqui e não aparece. Olha! Meu marido entrou. A Si chegou. Tô tentando acenar aqui pra cima, mas não tô conseguindo. Bom, parar aqui a música, acho que já dá pra gente começar. Tudo bem com vocês? Eu não sei se todos vocês participaram da live passada, né? Não sei se todos vocês participaram da live passada. Pra quem não participou, ela tá salva no YouTube. Eu não consegui baixar ela aqui, porque em vez de clicar em IGTV, eu cliquei em salvar, gravar. E aí, eu não consegui colocar no feed, porque só deixa vídeos de 15 minutos e o vídeo foi um pouco grande. E aí, Hiro, chegou, hein? Então, foi isso que aconteceu. Então, se você perdeu a primeira parte desse conteúdo, você pode ir na minha bio e clicar no link que tá lá, que vai direto pro perfil, pro vídeo que foi da semana. Foi quando que foi a live? Teve 2, 3 dias. Que é a parte do conteúdo que não foi uma parte com conteúdo bíblico, tá? Foi mais na questão de psicologia, de autoconhecimento. E agora eu vou trazer esse conteúdo e também fazer relação com a parte bíblica, tá? Para quem perdeu, nós tratamos muito sobre a questão de agradar os outros e ter medo do julgamento dos outros. A gente estudou quais são, como é que eu vou dizer, os motivos pelos quais a gente quer agradar, como nós somos treinados para agradar desde pequenos, né? Se nos importar em excesso com a opinião de pessoas que nem vão nos ver de novo, não nos conhecem, que daqui a alguns minutos nem lembram que passou por você na rua, e a gente tá ali sofrendo, preocupado com a opinião dos outros, deixando de fazer o que nós realmente queremos, né? Falamos também sobre a responsabilidade que nós temos com a nossa própria vida, de mudar o nosso destino e não ficar eternamente vitimizando, porque minha criação foi assim, minha criação foi assado, porque eu tive essas e aquelas dificuldades. Todo mundo tem dificuldades, uns mais, outros menos, porém, a gente tem um processo de poder melhorar quem nós somos, de nos livrar desses conceitos todos, né?
E eu queria saber aqui quem que participou da live passada sobre o medo, como a gente pode se livrar do medo, o que ficou de mais intenso na cabeça de vocês, o que vocês acham que pegaram melhor da live passada. Quem mais? Deu uma assinadinha aqui. Gostaram do meu look azul, obrigada. Hoje eu queria trazer para vocês personagens bíblicos que tiveram que enfrentar os medos que nós tratamos na live passada. Por exemplo, lembra de Jó? Quem conhece a história de Jó? Simone conhece? Aqui a Simone disse que eu sei que encarou o medo e foi para cima. Isso mesmo. Miriam, bem-vinda. Então eu vou começar com Jó. Jó se mete naquela confusão toda. E a Simone, depois da live, ela gravou o próprio vídeo, olha só. A Emily gostou muito da questão da mudança de ambiente que nós tratamos na live passada, que é a questão assim, se você tá num grupo de sempre, as pessoas que têm os mesmos bloqueios acabam se juntando ali. Então, quando você tenta fazer alguma coisa diferente, você tenta sair daquele meio, as próprias pessoas que estão convivendo com você, elas não entendem, não aceitam bem, não porque elas sejam ruins, estejam com inveja ou qualquer coisa assim, mas ela também tem esse desafio na vida dela, se ela não está conseguindo vencer aquele desafio para ela, que dirá para os outros, né? Então você, quando quer desenvolver algo, você tem que começar a andar com as pessoas que já se desenvolveram, ou então pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento também, porque isso é o que dá possibilidade, porque se você anda com quem tem a mesma dificuldade, né? Imagina dois gordinhos, né, que tem dificuldade de fazer atividade física, resolvem caminhar juntos, né? Aí um sente eu acho que tá doendo um pouquinho aqui minha batata, ou dizer, o outro vai falar assim, é mesmo, né? Vamos parar. Então, assim, é muito mais fácil se você tiver com pessoas que já passaram por esse processo, dá um formigamento mesmo na perna, mas bora continuar, né? Então, a gente, quando quer alcançar um objetivo novo, a gente tem que procurar também pessoas que te ajudem nesse processo, se espelhar nessas pessoas, modelar essas pessoas, tá bom? Quem mais aqui? Meu amigo das trilhas aí, Guias e Trilhas, quem quiser viajar, entra aí no perfil dele. Rebeca, tudo bem? Bom, bem-vinda. Então tá, quem quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá na bio, clica no link do YouTube e pega lá a live passada, tá bom? Então aqui, hoje a proposta é a gente fazer uma abordagem de personagens bíblicos que passaram pelos mesmos desafios. Eu quero começar com Jó. Jó é uma figura muito interessante porque ele tá lá rico, tem um monte de filho, tem um monte de jumentos, cavalos e um monte de coisa. Tem esposa, tem amigos, então ele vive numa situação assim, bem boa, tinha um relacionamento legal com Deus, tinha os filhos dele, era rico e tal, tudo direitinho. E aí o que acontece com ele? Existe uma disputa aí no campo espiritual e ele passa a ser provado na fé dele. E não tinha motivo nenhum exatamente para ele passar por isso, mas ele não sabia, a esposa não sabia e os amigos não sabiam. E ele começa a perder tudo, perde a riqueza, perde tudo de uma hora para outra e finalmente ele perde os filhos. Cai a casa, os filhos estavam todos reunidos, cai o teto da casa, mata os 10 filhos dele. E por fim, ele começa a perder a saúde também, dá úlceras pelo corpo, e ele está em sofrimento intenso. E os amigos dele começam a tentar ajudá-lo para se livrar logo dessa zica toda, né? E eles começam assim, não, você deve ter cometido alguma coisa, você fez alguma coisa, não, você tem que descobrir o que você fez, pede perdão para Deus e tal, se arrepende aí do que você fez. E ele fala assim, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada, e os amigos dele não acreditaram nele, né? A esposa dele também fez uma pressão nele e falou pra ele assim, amaldiçoa teu Deus e morre, tipo, você tá sofrendo demais, morre logo, criatura, né? Então você vê que Jó passou por uma circunstância muito difícil,
E ele teve que se manter firme na sua fé, apesar dos amigos próximos e apesar da sua esposa. Então você vê um momento em que ele tinha convicção da sua vida espiritual, ele tinha convicção do que ele era, do que ele tinha feito, e que ele não se conformava com aquilo que os amigos estavam suspeitando dele. Ele sabia quem era, sabia o que tinha feito e o que ele também não tinha feito. Então aquele momento é um momento de tensão ali, em que ele se vê num ponto que ele tem que enfrentar a opinião dos amigos e enfrentar a opinião da própria esposa. A gente tem um outro personagem que é muito forte, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para quem conhece mais a Bíblia, já vai estar bem antenado na situação. Mas para quem não conhece, o apóstolo Paulo, ele era um homem super culto. Ele era membro do Sinédrio, que era assim os tops, judeus tops, né? Ele era da linha dos fariseus, que eram super considerados. Ele era zeloso, ele fazia tudo direitinho. Ele foi educado com Gamaliel, que na época era o professor mais renomado. Oi, Mary! Era o professor mais renomado que tinha. Então, assim, era um homem de muito status, muita cultura. E ele, tentando defender aquela fé judaica, ele perseguiu muito a igreja, né? E era um homem com uma posição considerável. Ele tinha a cidadania romana também. E aí, o que acontece com ele? Chega um momento que ele tem um encontro com Cristo e a vida dele vira do avesso. E ele passa de perseguidor a perseguido. E ele passa a negar tudo aquilo que o dava importância, né? Ele fala que o conhecimento que ele tinha e todas aquelas coisas que ele tinha era para ele como se fosse estrume. Na Bíblia está escrito estrume, mas a gente sabe que é merda mesmo, né? Então, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: para nós a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, olha a situação. Paulo largou toda a sua posição, tudo que ele tinha na época, para viver uma vida difícil, para entregar uma palavra mais difícil ainda. E ele mesmo fala, parece loucura, as pessoas vão me achar louco, vão te achar louco. Então, você vê que se ele tivesse mais preocupado com a opinião das outras pessoas do que a convicção da própria fé, ele teria ficado quietinho num cantinho lá. Ah, não, beleza, já entendi sobre Jesus e vou ficar aqui quietinha, que ninguém precisa saber. Mais ou menos o que Nicodemos fez. Vocês lembram da passagem de Nicodemos? Nicodemos era um fariseu riquíssimo e de bom coração, que foi procurar Jesus à noite para poder conversar com ele. Por que foi à noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Depois ele se redime na morte de Jesus, em que ele ajuda José de Arimateia a enterrar Jesus e ajuda a bancar. Então ele pega e como é que fala? Ele vai lá e se ajeita, mas no começo ele vai às escondidas. E Paulo poderia ter feito isso. Ele poderia ter tido a experiência no caminho de Damasco, conhecido Jesus e ter ficado na dele. Ninguém precisava saber, né? Daniel também teve uma experiência parecida, né? Que quando o rei foi induzido a fazer um decreto em que ninguém poderia por 30 dias orar para qualquer deus, né? Só podia orar para o próprio rei. E aí Daniel vai lá, não só ora, ele orava 3 vezes ao dia, ele orava no quarto dele, mas ele abria a janela. E ao abrir a janela ele se colocou em risco. Então, assim, pelo que ele era, pela convicção que ele tinha, ele pega e não liga para a opinião das outras pessoas, mesmo que isso colocasse em risco. Olha que interessante. Um outro personagem que também teve que enfrentar a opinião do mundo inteiro da época por 100 anos foi Noé. Imagina a situação do coitado do Noé. A Bíblia fala que nunca tinha chovido na terra. Então o cara fala assim, vai cair uma chuva. O povo fala, hã? Vai cair água do céu e tal. O pessoal fala, hã? E aí ele começa a construir uma grande arca, um grande barco, longe do mar, sem chuva. E começa, imagina como era para ele, todas as pessoas achando que ele estava maluco. A pressão
que isso tinha. E não é pressão assim, 1 ano, 2 anos, né? Pelo relato bíblico, ele durou 100 anos construindo aquela arca. Eu acho que o Gael tá subindo. Vamos ver se se comporta. E aí ele teve que ficar enfrentando essa situação por um longo período enquanto ele fazia essa construção dessa arca, né? Então você vê que mais um personagem... Aí, ó. Ô, Giomano aí da Guias e Trilhas, eu não sei o seu nome. Eu só sei Guias e Trilhas. Fala aí seu nome para eu não ficar te chamando de Guias e Trilhas. Oi, Guilherme, tudo bem? Então a gente tem esse episódio também que, pela convicção que a pessoa tinha, pela convicção religiosa, pela convicção da voz de Deus, teve que desagradar e ser mal visto pela sociedade daquela época, certo? Agora vamos falar de timidez? Vamos falar de timidez? Um outro personagem bíblico que foi assim, marcante, fantástico, um grande líder, mas que era tímido e tinha um monte de coisa, foi Noé. Desculpa, Moisés. Moisés vai lá, é criado com os egípcios, tem uma educação muito boa, depois ele vai lá, tem uma treta com o egípcio, foge pro deserto e fica lá, casa, e um dia Deus vai lá e chama ele e fala, ó, tá na hora de libertar os hebreus, você vai ser o cara, você vai enfrentar a Faraó, você vai falar com o povo, vai liderar aquele povo. Roberta, agora já sei. E tá lá, e ele começa a falar assim, não, mas ninguém vai acreditar em mim, né? Ninguém vai fazer não sei o quê. Aí, não, eu vou dar um jeito. Aí Deus começa a dar elementos pra ele. Não, joga aí a vara no chão, aí a vara vira cobra, e pega agora na cobra, a cobra vira cajado de novo, e começa a ter uns sinais. E finalmente, ele fala assim, não, mas sabe o que é? É que eu sou gago, eu tenho a língua presa, como é que eu vou falar pro povo, como é que eu vou falar as coisas se eu tenho aqui a língua presa, né? E ele começa a dar um monte de desculpas pra Deus. E Deus falou, beleza, a língua é presa, vamos arrumar aqui um tradutor pra você. A gente arruma um tradutor, chama Arão, que era o irmão dele. Arão vai ficar com você, você fala pro Arão, tudo enrolar, Arão vai lá e te traduz. Deus poderia ter simplesmente feito um milagre lá e curado a língua de Moisés, né? Para ele poder falar forte e liderar aquele povo, mas Deus não agiu assim. Moisés teve que enfrentar essa liderança, falar ao povo, falar a Faraó com aquele problema que ele tinha da gagueira, da língua presa. Ele teve que enfrentar este medo. Deus deu recursos para ele, sim, mas ele teve que sair daquela zona de conforto, né? Aquela vítimazinha, olha, eu até queria liderar o povo, eu até queria fazer os grandes feitos, eu até queria, mas eu não sei falar, eu tenho aqui problema na fala, desculpas, sou vítima, né? E Deus foi cada vez mais, cada desculpa que ele dava, Deus, ia cortando as desculpas que ele dava para não fazer, né? E você vê que ele foi lá, encarou a coisa, mesmo gago, e ele foi um líder que até hoje é comentado. Conseguiu encarar o povo, teve credibilidade do povo, porque o povo podia achar, quem que é esse doido que tá vindo falar que vai tirar a gente aqui do cativeiro, que vai libertar a gente? Quem que é esse cara? Quem que é esse gago que tá falando aí? E ele foi lá e foi. Depois ele vai lá enfrentar o faraó, que era um faraó mau, né? E podia ter sido morto pelo faraó. E aí não, ele foi lá e enfrentou. Então assim, esse enfrentamento é muito importante. E ele teve altas dificuldades no deserto também, né? De liderar um povo rebelde, um povo murmurador, que só ficava reclamando das coisas, né? Mas foi um líder importantíssimo, importantíssimo. Outro cara também, profeta Isaías. Quando Deus chama Isaías para ser profeta e profetizar aquelas coisas, ele também começa com umas desculpas. Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Porque assim, não necessariamente, tem gente que acha que ele ficava só falando palavrão, mas não necessariamente isso. Ele reconhecia suas limitações para ser um profeta, né? Para abrir sua boca e falar palavras divinas ao povo, né? E ele se sentia
indigno disso, né? Ele falava que os lábios dele são impuros. E aí a gente pode falar, a Miriam não sabia, o pessoal fala que é gaguejar, mas ele fala que ele tinha a língua pesada, então ele realmente precisou de o Moisés precisou de um tradutor, né? Arão fazia esse papel, então devia ser uma fala muito ruim que ele tinha. Voltando para Isaías, né? E quando a gente comentou na live passada que as pessoas podem sim se melhorar, né? Se você tem um problema de timidez, alguma coisa, você pode procurar psicoterapia, você pode procurar ler alguma coisa, você pode tentar ir vencendo os seus medos, encarando as coisas, você pode procurar também em Deus essa ajuda, porque tem coisa que a gente até descobre na psicoterapia, mas é Deus que cura, né? Você chega, você descobre, aí você fala, tá, vou ter que conviver com isso aqui para sempre, mas às vezes Deus vai lá, te dá uma colher de chá e realmente te livra daquela coisa que você passaria só a conviver. E então, Isaías, ele passa por esse processo, Deus toca na boca de Isaías e purifica Isaías. Então você vê que teve um melhoramento. Ele estava num patamar e Deus o leva para outro patamar. Ele vai lá e resolve aquela questão de Isaías. Então você vê duas coisas. Moisés, Deus manteve a situação que ele estava. Ele precisava enfrentar o povo, Faraó, com aquele problema. Você vai gago mesmo. Você vai com a língua pesada mesmo. Já Isaías, Deus vai lá e transforma aquele problema que ele tinha, que faltava autoconfiança para ele executar a obra de Deus. Então você vê que Deus, com as pessoas, ele trabalha de um jeito e com outras pessoas trabalha de outra maneira. E assim a gente vai vendo vários personagens bíblicos também. Mas a gente vai tratar um pouquinho de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso referencial, e a gente pode começar falando que Jesus poderia ter sido aceito facilmente pela comunidade judaica da época, pelos fariseus, saduceus, se ele tivesse dito as coisas corretas ou se ele tivesse omitido certas coisas, né? E Jesus não. Ele fazia o que tinha que ser feito, sem agradar os fariseus, sem agradar os saduceus. Teve um momento que sem agradar a própria família. Teve uma época que Jesus estava trabalhando tanto e fazendo tantas coisas que a família dele foi fazendo uma intervenção, né? Não, herói, você tá aí fazendo demais, tem que descansar, vamos parar aqui. E a família dele foi lá tentar fazer uma intervenção para que ele descansasse. E ele se manteve firme no que ele acreditava. Então ele teve que desagradar também a família nesse ponto, né? E os discípulos dele eram desagradados toda hora, né? Eles vinham fazer alguma coisa, o que acontecia com os discípulos dele? Os discípulos dele vinham fazendo uma coisa achando que estava abafando, Jesus ia lá e cortava, né? Era amoroso, tudo direitinho, mas ele não ficava agradando, não. Não agradava ninguém. Ele agradava a Deus, agradava ao Pai. E foi no caminho dele o tempo todo. Ainda sobre... Lembrei de mais um caso aqui. Quer ver uma coisa interessante? Davi, pequenininho, franzininho, jovenzinho, mas eu fico imaginando ele, sei lá, com uns 11 anos, aqueles meninos que não incorporou ainda, todo magrelinho, que ainda tem que crescer, todo pequeno. E ele recebe vários desafios de Deus, e Deus vai fortalecendo a fé do pequeno Davi. Imagina a força que ele teve que ter de crer em Deus, que ele daria conta de matar um leão, um urso, para defender aquelas ovelhas. E quando ele foi fazer um enfrentamento do Golias, né, um gigante Golias, a Bíblia fala que ele tentou vestir a armadura de Saul, que era o rei, e ele não dava conta nem de andar, de tão desengonçado que ficava aquela armadura, né, nele. Porque ele era pequeno, ele era franzino. E você pensa assim, ele poderia ter olhado para si mesmo e pensar, quem sou eu? Olha o tamanho desse Golias, olha os outros guerreiros aqui. Quem sou eu? Porque se ele fosse olhar mesmo, fraquinho, franzino, né? E ele vai para essa batalha com muita confiança,
né? Muita autoconfiança que ele ia vencer aquela batalha. E é interessante que ele não vence aquela batalha do modo convencional, porque ele era franzininho, magrinho, então ele não ia lutar da mesma forma que um guerreiro. Ele vai lá com as pedrinhas, né? E a pedrinha bate, ó, tuf, na cabeça do Golias. Golias, pá, cai no chão. Quando eu era pequena, o pessoal falava que ele tinha morrido das pedrinhas, né? Mas não, depois ele pega a espada do Golias e, né, corta o pescoço de Golias. O Golias morre degolado, mas ele, tipo, as pedras bateram na testa dele, ele ficou tonto, caiu. E foi assim. E às vezes a gente pensa, né, que nós somos tão fraquinhos, tão pequenos, que a gente não pode fazer coisas grandiosas, né? Se Davi tivesse se concentrado no seu próprio físico, no que ele via, e era verdade o que ele via, ele era realmente fraquinho, ele era realmente pequeno, ele não tinha crescido ainda, não tinha encorpado ainda, era verdade aquela realidade. Mas você vê que a intensidade do que ele cria, do que ele era capaz de fazer com a força de Deus, o fez encarar de forma brilhante aquele desafio, né? Como é que é, Daiane? Ninguém te poupou da decapitação? Te contaram se ainda era pequeno? Pra mim não contaram não, eu descobri só depois. Golias foi decapitado. Assim, eu sabia que ele tinha sido decapitado, mas eu achava que ele tinha morrido com as pedras, depois que cortaram a cabeça dele, assim. Era assim que eu pensava, né? E eu queria saber de vocês se vocês lembram de mais um caso, mais um episódio bíblico. Para quem chegou depois, nós tratamos de Jó, que em meio a todas aquelas confusões da vida dele, ele teve que lidar com o julgamento dos amigos e a fala e as propostas da própria esposa. E ele teve que se manter firme no que ele acreditava que era, porque os amigos dele diziam que ele era pecador, que ele com certeza tinha feito alguma coisa muito ruim. E ele sabia que não tinha feito, e ele não entendia e não conseguia concordar com os amigos dele, porque ele sabia quem ele era. E assim que é, quando a gente sabe o que a gente fez, quando a gente sabe quem a gente é, quando as vozes externas começam a falar, a gente tem confiança, a gente tem segurança de se manter firme. Gideão. É verdade, Gideão foi um personagem que ele era o mais pobre, da tribo mais pobre, e teve uma guerra muito importante, e ele foi lá e foi para cima com um número de soldados bem pequeno. Deus não deixou levar um monte de gente, fez uma seleção de 300 exatamente, porque quem tá aí do Hero ainda vai saber dos 300. Fez uma seleção de 300 e foi para essa batalha e foi muito vitorioso. A Simone lembrou de Esther. Esther teve muita coragem, né? Porque Esther teve que... Ela se casou com o rei, e esse rei, ele ia sugestionado por um assessor muito mau a matar os hebreus, matar os hebreus daquela época, né? E naquele momento, as mulheres, né, a esposa do rei, não podia chegar pro rei e falar assim, rei, quero falar com você, vamos ter uma DR, não era assim. E ela se prepara tudo e encara esse rei com toda a confiança, para poder livrar o povo, fazer um pedido pelo seu povo, né? Noé já foi falado, Daiane. Noé já foi falado. Ló é interessante, quem conhece a história de Sodoma e Gomorra, que vai lá, Deus joga fogo e tal. Ló é um personagem que, com a sua família, morando lá em Sodoma e Gomorra, eles eram os diferentes, uma única família diferente, né, que não fazia todas aquelas coisas, né? As filhas de Ló eram virgens, então eles eram uma família ali pura dentro de uma cidade toda. Imagina como é que era para Ló se relacionar com aquelas pessoas, fazer compras, negócio com aquelas pessoas, e sendo a única família diferente ali. De duas cidades inteiras, né? Então, com certeza, foi bastante complicado. Coloca mais aí, gente, que agora eu já perdi o que vocês colocaram. Daiane chegou atrasada. Enfim, eu cheguei a comentar também na live passada a respeito
de quando nós colocamos o nosso ego e a nossa autoimagem acima do que nós falamos que é importante para nós. Nós tratamos a questão do evangelismo, né? Que a pessoa fala, não, Jesus é o mais importante na minha vida e eu queria que todo mundo soubesse de Jesus, mas eu não posso falar, sabe por quê? Porque eu gaguejo, né? Eu fico nervosa, eu não tenho o dom de falar. Aí ela conversa, a fofoca com a vizinha conversa, né? Mas falar de Jesus para a mesma vizinha, aí já não consegue. Então, assim, será que a nossa autoimagem é tão importante assim? Se a gente errar, se a gente falar errado, e aí? Não vale a pena a gente falar tudo errado e estragar a nossa autoimagem, alguém achar a gente ridículo, alguém achar a gente estranho? Não vale pela sua mensagem? Sua mensagem tem que ser mais importante, porque se sua mensagem não for mais importante que isso, talvez ela não seja tão importante para você. Talvez você não acredite muito nessa mensagem, né? Aqui a Simone está falando de Elias. Elias foi perseguido duramente por Jezabel. Era um momento que os profetas todos tinham migrado e viraram profetas de Baal, que era um deus muito popular naquela época, e Elias ficou lá tentando peitar aquilo ali. Então para ele também foi complicado. Inclusive ele ficou meio depressivo um tempo lá, achando que ele era a única pessoa do mundo que não tinha se rendido a Baal. Deus deu um sacode nele e falou, levanta daí, homem, que tem mais um monte de gente aí também. E pôs ele para a batalha. E lembrando de Elias, a gente também pode pensar em João Batista. Imagina, João Batista, filho de sacerdotes, né? E aí ele vai ser o cara esquisito que vai ficar no deserto comendo gafanhoto com mel e vestindo umas roupas de couro, tudo estranho, né? Então você vê também que ele saiu um pouco desse padrão esperado para aquela época, né? De um homem santo vestindo aquelas roupas, né? Dos fariseus e tal. E ele tava lá no deserto comendo os gafanhotos dele, vestindo umas roupas de couro bem diferente do que se esperava para alguém que estava um profeta, vamos dizer assim, bem diferente do que se foi esperado. Mas voltando à questão de fazer a obra de Deus, né? Muitas vezes a gente deixa a nossa autoimagem, as nossas vergonhas, a nossa timidez, a gente fica sempre assim, não é meu talento, não é minha praia, né? E a pessoa deixa de fazer as coisas para Deus, para manter para não correr riscos, né? Vai que eu erro, vai que eu canto errado, vai que eu falo errado. E a gente tem que ir vencendo essas coisas, né? Ah, não, agora a gente não pode mais sair, não pode congregar. Tá, beleza, então prega pela internet. Ah, na internet não, eu tenho vergonha, não sei gravar, eu fico travada. O que é mais importante? A sua imagem na internet, a sua performance na internet ou a mensagem que você quer entregar? Ah, mas eu tenho que ter um celular melhor. O celular é mais importante do que a mensagem, né? Então a gente tem que preocupar se a gente não está colocando o nosso ego acima da mensagem que nós dizemos que é importante. Porque se é importante que se passe essa mensagem, você tem essa mensagem, seu ego não pode ser mais importante que isso. Daiane, eu não falei de Jonas porque eu não consegui achar que Jonas tinha relação com essa questão de agradar ou não o outro, né? Porque na verdade a questão dele era agradar ou não a Deus. Porque o motivo que ele queria fugir dos ninivitas não era pela opinião dos ninivitas, né? Porque ele queria mais que os ninivitas levassem bola de fogo na cabeça. Ele não queria que eles se arrependessem, né? A Simone estava com a gente na live passada. A Simone ouviu nossa live e depois teve uma experiência linda com Deus. E a Simone que estava ensaiando, há quanto tempo, Simone, que você estava ensaiando para abrir seu canal, para dizer a mensagem que Deus tinha para você? A Simone já gravou o vídeo, já colocou do jeito que tinha, né, Simone?
com o celular dela, sem precisar de produção, sem nada. Mandou uma mensagem maravilhosa, né, Simone? Deus abriu as portas para Simone livrar do medo, livrar do perfeccionismo, de querer ser muito perfeita, tá tudo muito organizado para poder começar. E é assim que Deus faz, a gente começa na hora. É a mesma história do venha como estás também. Para você mandar a mensagem, fala do jeito que você tá. Se não tem técnica de oratória, vai assim mesmo. Se tá gaguejando, faz igual Moisés, né? Se tá... Tem mais do que meses, Simone, que eu lembro que você tentou faz hora, ó, você gravou um negocinho, aí depois você parou por muito tempo. Tem mais de ano sim, Simone. Tem mais de ano que você tá lá enrolando, ensaiando pra poder começar a colocar vídeo na internet, ó. Foi rapidinho agora. Nem doeu, né, Simone? Nem doeu. E Simone já também passou por uma situação que nós comentamos na live passada, que é receber críticas de pessoas próximas por estar fazendo algo diferente. Emily também hoje já fez também uma gravação de voz. A Emily Bastos, que está aqui com a gente, ela trabalha, ela tem um canal muito grande de dieta cetogênica. E ela começou a fazer novamente, tá postando os pratos, e eu falei, vai gravar um áudiozinho pelo menos para colocar nessas fotos, e foi bonitinho, com o sotaque lindo que ela tem. A Luana chegou! Oi, Luana! Hoje a gente tá mais num bate-papo aqui a respeito dos personagens bíblicos que tiveram desafios parecidos com o que nós trabalhamos na live passada. Trabalhamos Moisés, Jó, Paulo, Jesus, Isaías, nós trabalhamos também. Pois é, Lu, chegou atrasada, mas depois eu vou deixar salvo, tá? Aqui no IGTV, a live, tá? Aí vocês podem assistir do começo. Hoje a proposta era uma live realmente mais rápida para complementar o conteúdo da live passada, né? Que a live passada foi punk de conteúdo, foi pesada de conteúdo. E hoje eu queria trazer esse lado bíblico, né? De personagens bíblicos que tiveram esses desafios que hoje você passa e que eu tô passando também. E que a gente possa se espelhar e ver que existe formas sim de se melhorar, de vencer, que nós não devemos ficar presos a essas opiniões, né? E progredir e fazer o que a gente quer fazer, né? E não se travar pela opinião de outras pessoas. Tá bom? Olha a maratona, como assim, Miriam? Não entendi. Vou esperar a Miriam responder porque eu tô muito curiosa. Eu não entendi, Miriam. Fala aí pra gente. A Mari tá aqui também. Mari, muito bem-vinda. Tô super feliz que você tá aqui na live. Olha aqui, entrou a Marina. Entrou bem na hora do tchau. É igual quando o pessoal entrava na igreja, né? O pessoal falava que chegava no amém, né? Tá chegando no amém. Mas, Marina, eu vou deixar salvo no IGTV. Hoje vai dar certo. Eu vou deixar salvo essa conversa no IGTV, tá bom? Para que a gente possa depois conversar mais. Talvez amanhã eu faça um outro tipo de live, talvez uma live com música, talvez uma live com o violãozinho para nós, provavelmente à tarde, porque eu tenho aula à noite. Aí vamos fazer um momentinho violão. Dessa vez eu vou fazer como é que fala? Fazer uma lista de músicas, né, que eu sei tocar. Vou deixar uma cola aqui perto também, porque da última vez que eu tentei fazer uma live musical, eu não lembrava das músicas, não lembrava das notas, não lembrava de nada. Dessa vez eu vou organizar mais um pouquinho. E aí a gente faz amanhã, tá bom? E a Wendel chegou no final também. Também no final, vou despedir de vocês, que daqui a pouco eu também tenho aula. Queria só trocar essa ideia aqui com vocês também, tá bom? Um beijo pra vocês. Vai estar lá no IGTV, talvez hoje e amanhã, tá? Mas é assim, pra você que chegou agora e não assistiu a live passada, precisa assistir a live passada pra entender, porque isso aqui foi só um panorama pra gente complementar a ideia da live passada, né? A live passada eu não consegui salvar, eu cliquei errado em gravar ao invés de clicar enviar pro IGTV.
Então, se você não assistiu, vai na minha bio, lá tem o link do YouTube. Você vai cair direto naquela live. A live ficou muito legal, com muito conteúdo rico. E aí depois você vem aqui no IGTV e assiste essa aqui do começo, porque essa aqui é um complemento da live passada, tá? É um complemento, uma abordagem bíblica também a respeito daquele assunto, mostrando personagens bíblicos que passaram pelo tipo de desafio que nós trabalhamos na live passada, tá bom? Um beijo pra você, Flávia. Não sei se você assistiu a minha live anterior, tá convidada aí na minha bio, clicar no link do YouTube, porque eu não consegui salvar a minha live, porque eu cliquei errado, tá? E vai ser muito bom se vocês puderem assistir lá primeiro e depois vir no IGTV assistir esse complemento, tá bom? Um beijo pra vocês e amanhã live com música talvez. Aí vocês fiquem atentos no sábado à tarde. Flávia, vai lá no YouTube, vai na bio, clica que já vai direto lá, tá bom? Eu fiz essa semana, foi a primeira live que eu fiz. Aí, começa por lá, tá no YouTube, tá bom? E amanhã, se tudo der certo, a gente faz a parte da tarde uma live com música, violãozinho, bem light aí pra nós, tá? Um beijo pra vocês, daqui a pouco eu vou pra aula, tem que comer alguma coisa. Até mais, foi um prazer ter vocês aqui. Tchau!